dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje vamos iniciar o capítulo 20, tá? Capítulo 20, ele faz parte do nosso último módulo, do módulo 7, para esse ano. O Império se desfaz, Ocidente e Oriente se transformam. Tá? Esse módulo é composto por 2 capítulos, então o capítulo 20 e o capítulo 21. O capítulo 20, então, é que vai fazer uma introdução hoje, não vou falar ainda sobre o conteúdo em si, mas uma parte introdutória, tá? Que é o fim de um império. E o 21, Idade Média, o que é medieval, tá? Então, são os nossos dois últimos assuntos aí. Para essa abertura do capítulo 20, nós temos um texto e a sugestão é o quê? É a leitura pontual aí mesmo desse texto. E enquanto faz essa leitura, porque lógico, o prof falar todo ele, né, não ia decorar, até poderia ter decorado, né? Mas aí o prof vai ficar usando o livro como apoio. E a sugestão é o quê? Que vocês, durante ouvir essa leitura, ou você estar acompanhando aí já no seu livro, vai grifando que parte que vai dizer o motivo pelos quais as pessoas deixam um país, tá? Seu país de origem, e buscam um novo espaço, tá? Aí os textos dizem o seguinte: a Turquia abriga perto de 3 milhões de refugiados e por anos deu importantes contribuições sobre o tema e apenas recentemente adotou uma regulação do trabalho para refugiados sírios. No entanto, tendo em vista a enormidade da tarefa, o país ainda enfrenta dificuldades para atender todas as necessidades básicas da população síria. Plano da ANCNUR. Na semana passada, ANCNUR, esse texto aí era de 2016, tá, pessoal? ANCNUR, Agência da ONU para Refugiados, detalhou seu próprio plano para a questão dos refugiados no continente europeu, enfatizando a necessidade de se criar formas mais seguras e meios legais para os refugiados viajarem à Europa sob programas geridos. Por exemplo, programa de admissão humanitária, patrocínios privados, reunião familiar, bolsa de estudos e programas de mobilidade de trabalho, para que os refugiados não recorram a contrabandistas e traficantes. O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, fez um apelo por uma forte liderança e planejamento para resolver o que ele disse ser uma crise tanto de solidariedade europeia quanto de refugiados. Isso, então, é um dos textos, uma das reportagens que está falando, então, sobre como a ANCNUR, essa agência da ONU para refugiados, está se preocupando, né, em relação a um acordo entre a União Europeia e a Turquia sobre esses refugiados, essas pessoas que saem do seu país em busca de melhores condições e às vezes acabam nem encontrando, né? O segundo texto diz: os sírios, principal grupo a bater as portas dos países europeus, tentam escapar de uma guerra que já dura 4 anos e causou a destruição da infraestrutura do país, provocou cerca de 220 mil mortes e o deslocamento de 4 milhões de pessoas de um total de 17 milhões de habitantes. Por outro lado, a chegada de milhares de imigrantes muçulmanos, negros e ciganos vem aumentando o sentimento xenófobo de parte da população europeia. Então, o que esses dois textos aí, eles estão relacionados, né? O que eles querem dizer? Que muitas vezes as pessoas, elas têm atitudes preconceituosas em relação aos outros. Muitas e muitas vezes. Aqui, eles estão falando em relação a um povo que não é da sua cidade, digamos assim, né? Que é de um outro país que está vindo para o seu país. E aí, quando o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, quando ele diz lá,
que precisa se fazer um planejamento muito bem feito, que se for bem escritinho, bem elaboradinho e tal, as pessoas elas não vão recorrer a contrabandistas e traficantes, né? Esses contrabandistas e traficantes são o quê? São aquelas pessoas que prometem que vão te levar para outro país, para outro lugar, em segurança. Então, aí tem N reportagens, né? Provavelmente depois no chat, quando a gente conversar sobre essas situações, vocês vão ter relatos a respeito disso, né? Nós temos aí na nossa cidade a questão dos haitianos, né? Que trabalham aqui e tal. Então, o que eles fazem aqui? Quem são eles? Por que eles estão aqui? Né? É um povo diferente, são pessoas diferentes que vieram para o Brasil. E aí, qual é uma preocupação dessas pessoas quando elas são de um país diferente e vêm para um outro? Né? Esse preconceito. Né? Porque nós estamos falando, o título é O Fim de um Império, e nós estamos falando sobre, que, lógico, sempre a abertura geralmente traz para a atualidade, né? Mas ele está relacionando isso, a questão de pessoas diferentes saírem do lugar e invadirem um outro lugar. Tá? É essa a relação que se tem em relação ao conteúdo, tá? Esse império que chega ao fim devido à chegada de outros povos, ok? Esses outros povos, eles tinham uma cultura muito diferente, eles são hábitos diferentes. E aí se tem um preconceito em relação a eles. Nesse texto está dizendo o quê? Né? Aumenta o sentimento xenófobo de parte da população europeia. Em relação a esse tema, né, vocês até têm lá. Pesquise o significado da palavra xenofobia e reflita. Esse é um problema atual, por quê? Tá? Sobre esse assunto da xenofobia, a prof deixou aí um link para vocês assistirem. É um vídeo, acho que ele tem 9 minutos, se eu não me engano. Tá? E ele vai estar trazendo como um programa de TV que tinha muita influência, mostrava o preconceito, mostrava o racismo, tá? O prof não vai dar como eu disse, um spoiler, né, do videozinho que vocês vão assistir, mas assistam lá. É bem bacana. Depois a gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão de você ter atitudes preconceituosas em relação àquele que é diferente de você, tá? E ser diferente de você é que dá fim ao grande Império Romano, que é o nosso assunto aí do capítulo 20, tá? Nem a prof falou, ele traz para a atualidade, traz um problema que nós vivemos hoje em dia também, só que essas invasões, essas migrações que acontecem hoje, aceitar esses refugiados e tal, né, não vai ter um teor de acabar com o país, com um império. Mas, para aquele período histórico lá da antiguidade, isso ocorreu. Beleza, pessoal? Então, a prof aguarda vocês. Todos assistam o videozinho lá. Acho que vocês vão gostar. E depois a gente conversa sobre ele. Tá bom? Um abraço e até depois.